Ó, até anotei, ó. E se atende doutor, se atende. Bom dia, pessoal, para quem chegou agora, bom dia. Nós já vamos dar início, tá? Só mais uns minutinhos. Bom dia, Claudineia, tudo bom? Bom dia, Márcio, tudo bem? Eu estou aqui com os professores da TPC de hoje. Ai, que bom, que ótimo, tá joia, Márcio. A gente sabe que tem escola que reúne na sala, né? E fica logado pela escola. Tá certo. Tá joia. O pessoal tá entrando. A Ana Laura já vai fazer a abertura e vai começar, e eu vou ficar aqui no chat auxiliando vocês hoje, tá? Nós invertemos um pouco os roteiros para analisar, então a gente está fazendo uma participação aí entre os PCNPs. A Ana Laura e a Milena vão explanar hoje os roteiros de matemática para fazer essa parte introdutória aí da estrutura dos roteiros. E eu vou ficar aqui com vocês no chat, tá? Se você quiser começar, Ana, nós já estamos em 66. Obrigada, Claudineia. Nada. Então, vamos dar início, pessoal. Então, bom dia novamente a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um ATPC, o primeiro da diretoria, né, desse ano, de linguagens. Para quem ainda não me conhece, eu sou PCNP Ana Laura, de matemática, juntamente com a minha companheira Milena, também de matemática, chegou esse ano aqui para dar uma força enorme, estava precisando. Como disse a Claudineia, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre planos e roteiros. Então, para quem não conhece, né, sobre os planos de ensino, plano de aula e roteiros, tem pessoal novo na rede, e tem aqueles que conhecem, mas ainda tem dúvidas. Vamos sanar essas dúvidas. Eu peço a todos
que deixem os microfones fechados, que assim não atrapalha a conexão, que a gente sabe que o Teams é bem pesadinho. Para não atrapalhar, eu vou fechar minha câmera também e já vou compartilhar a minha tela. Como disse a Claudineia, a gente quis fazer uma diferença, né? Então, a gente trocou os roteiros de estudo hoje. A Claudineia já deu uma palhinha do que vai ser. Ontem, em Humanas, nós trabalhamos com roteiros de linguagens. Hoje, em linguagem, nós trabalharemos com roteiros de matemática. E amanhã, em natureza e em matemática, nós vamos trabalhar com roteiros de humanas. Tenham todos um bom dia. Então, vamos lá. Tudo bem? Estão vendo minha tela? Sim, dá para ver perfeitamente, Ana. Então, vamos dar início. Para começar nossas orientações, nós vamos começar pelo objetivo, que é estudar a organização, os passos e critérios imprescindíveis para a elaboração e construção dos planos de ensino, plano de aula e roteiro de estudo. Deixando claro que o roteiro de estudo é do aluno. Então, vamos lá. Plano de ensino. Apoio, fecha o microfone de quem está aberto, por favor. Obrigada. O plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, por componente curricular específico. Então, vamos lá. Para quem já está na rede há muitos anos, há pouco tempo, já sabe que o plano de ensino é um documento que tem que ser feito todos os anos. Acredito que o ano passado, muitas escolas ficou sem fazer esse plano de ensino. Tá? Esse plano de ensino, ele é um documento de disciplina. Então, matemática tem o dele, língua portuguesa tem o dele, arte tem o dele, cada um tem o seu. E ele é feito assim, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Tem escola que fazia semestral, tinha escola que fazia anual, né? Mas mesmo assim ele é repartido por bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. O plano de ensino deve prever os seguintes elementos para nortear o trabalho do professor durante o ano letivo. Ele tem que ter dados de identificação, objetivos, as competências e habilidades, metodologia de ensino e avaliação. Bom, por que eu tenho que fazer o plano de ensino e da onde que ele vem? O plano de ensino, ele vem do currículo, tá? E o plano de ensino, ele tem que estar articulado com o PPP. O que é o PPP? É o Projeto Político Pedagógico da escola. E o plano de gestão da escola também. O plano de gestão, ele envolve os aspectos administrativos e pedagógicos, operacionalizando e gerenciando esse projeto político da escola. Então, o plano de gestão é o documento que vai avaliar periodicamente os objetivos e metas do plano de ensino. Então, ele vai acompanhar o que está acontecendo, efetivamente, se está sendo cumprido o que o plano de ensino traz. Se o currículo está sendo colocado em prática. É isso que ele quer ver. Então, está sendo colocado? Tem alguém com o microfone aberto. Só um minuto, gente. Obrigada. Então, ele acompanha, né? Ele vai olhar se está sendo colocado em prática o que o plano de ensino traz. Se o currículo está sendo colocado em prática. Então, vamos lá. Aqui eu disse para vocês, tem que ter esses 5 pontos. Os dados, objetivos, competência, metodologia e avaliação. O que vem dentro dos dados? O nome do professor,
o componente curricular, o ano série e a carga horária. Então, tenho lá meu nome, meu componente, sexto ano e a carga horária. Então, quantas aulas tem no bimestre? Então, conto quantos dias letivos tem no bimestre e a carga horária. Objetivos, construídos em forma de frases que iniciam com verbos, indicando a ação. Então, a gente sabe que começa lá, criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, localizar, comparar. E sempre evitar verbos genéricos. Compreender, entender. Aqueles que são, assim, genéricos, fracos, né, vamos pôr. Melhor apoio que o professor poderia ter é a pirâmide, a taxonomia de Bloom. Utiliza a taxonomia de Bloom. Se você pegar a taxonomia de Bloom para se apoiar nos verbos, você consegue entender e construir, né, o conhecimento do aluno através dos verbos. Competências e habilidades. Indicar quais habilidades do currículo e conteúdos serão distribuídos nos bimestres letivos. Então, eu tenho lá uma gama de habilidades no primeiro bimestre. Não posso esquecer que eu tenho as habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais têm que estar lá dentro do meu plano de ensino. Vocês receberam uma tabela, né? Um Excel que vem lá, desde o primeiro até o quarto bimestre, com as habilidades essenciais. Tem que colocar no plano de ensino, Ana? Tenho que colocar no meu plano de ensino. Ele tem que estar lá. No primeiro bimestre, quais são as habilidades essenciais que eu tenho que trabalhar? São essas. No segundo bimestre, quais são as habilidades essenciais? São essas. Ah, e eu que sou de língua portuguesa, tenho as habilidades do currículo, do aprender sempre. Tem que estar lá? Tem que estar lá. Quais são as habilidades do aprender sempre? São essas. Ah, mas eu não tenho do segundo bimestre ainda. O plano de ensino é flexível. Você pode ir lá e mexer com ele. Você pode acrescentar. Tá? Então, você pode ir lá e acrescentar depois. Devem ser atingíveis, considerando o tempo estimado de realização das atividades. Para o desenvolvimento de uma habilidade, às vezes é preciso programar mais de uma aula. Então, continuando, tem que tomar cuidado com o tempo. Metodologias. Então, aqui ele vai falar sobre a metodologia que você pode utilizar para desenvolver aquela competência, aquela habilidade. Então, quais são os exemplos de metodologias ativas que nós vemos? Aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, estudos de textos, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações e estudo de caso. Lembrando que a aula invertida está sendo muito utilizada nesse momento, né? Nós temos as aulas, nós temos escolas que já estão híbrido e tem escola que está totalmente no remoto. No híbrido, a gente pode usar muito isso da aula invertida e até no remoto. Você envia o seu roteiro de estudo para o aluno, pedindo que ele assista, e depois você desenvolve, se você está dando aula pelo Meet, está totalmente no remoto, ou pelo Teams, você desenvolve a explicação para depois fazer as atividades. Então, você pode muito bem fazer essa aula invertida. Mapas conceituais são muito utilizados hoje em dia. Eles gostam muito de vídeos, né? Eles fazem tanto vídeo pro TikTok, né? Então, tem vários tipos de metodologias ativas. E a avaliação? Sugere-se utilizar diversos instrumentos e mecanismos para verificar em que medida
as competências e as habilidades estão sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo. Então, exercícios, provas, atividades individuais ou grupais, pesquisas de campo, observações periódicas registradas no diário de classe. Tudo que o aluno faz, né, é importante. Então, tudo que você dá para ele, você tem que verificar isso. Então, você está avaliando ele periodicamente. E isso tem que ir lá para o plano de ensino. Certo? Tem que estar lá. Tem que ter a avaliação. Então, exemplos de instrumento que a gente colocou aí, que a gente já citou antes, tá? Participação das aulas é muito importante, porque você está vendo o engajamento desse aluno, né? O protagonismo dele. E aí a gente dá o exemplo. Isso daí é antigo, né? Tabelado. É antigo, é tabelado. Como antigamente. O que aumentou? Né? Nós temos aí a unidade temática. Antigamente nós não tínhamos unidade temática. Hoje a gente tem. Então, primeiro bimestre, unidade temática, habilidade, objetivos, metodologia e avaliação. É simples. Certo? Vou copiar e colar lá do currículo. Cuidado com copia e cola, gente. Cuidado com copia e cola, porque você necessita do plano de ensino mais para frente. Vocês vão perceber isso, tá? Então, muito cuidado com esse copia e cola. Então, aqui é um bem simples, plano de ensino simples, bimestral, tá? Componente, tá aqui em cima. Por que a gente não colocou o cabeçalho lá em cima? Que tem que vir o nome do professor e da escola. Porque cada escola faz o seu. Tudo bem? Então, ele é bem padronizado, bem simples. Aí, a continuidade. Alguma dúvida até aqui? Dúvida, Claudineia? Não, Ana, tá ótimo. Pode seguir. Tá bom, então. Qualquer dúvida, podem erguer a mão, perguntar. Posso passar para o outro ponto? Se ninguém tem dúvida. Por enquanto, o pessoal não colocou nada no chat ainda. Então, beleza. Vou dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Nós falamos sobre o plano de ensino e agora nós vamos falar sobre o plano de aula. O plano de aula é o roteiro para apoiar o professor ao ministrar cada uma das aulas elencadas no plano de ensino. Então, olha só. Eu fiz lá o meu plano de ensino bimestral. Aquele plano de ensino, ele vai para o PPP e para o plano de gestão. Ele é um documento que é homologado pelo supervisor de ensino, documento da escola, tá? Então, obrigatório da escola, tem que ser feito, visa tudo lá dentro. Do plano de ensino, sai o plano de aula do professor. O plano de aula é do professor, ele não é do aluno. Então, eu pego lá meu plano de ensino, vou olhar para o plano de ensino e planejar as minhas aulas. Nesse momento remoto, nesse momento híbrido, o que eu posso fazer com esse plano de ensino? O que eu posso fazer com esse monte de habilidade que o currículo me dá? O que eu vou fazer com tudo isso? Então, eu vou utilizar essa essencial, vou colocar no meu plano de aula. Olho lá no meu plano de ensino, coloco no meu plano de aula. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que olhar no meu plano de ensino para eu fazer o meu plano de aula. Por isso que é importante você ter um plano de ensino bem feito, para você fazer um plano de aula, para você poder pensar no plano de aula. Continuando. Então, ao realizar o plano de aula, é essencial considerar as habilidades essenciais do ciclo,
2020 e 2021. O perfil dos estudantes. Então, vamos lá, olha lá. O que eu falei? Quando eu olhar para o meu plano de ensino, porque no plano de ensino tem que conter as habilidades do currículo. Tem que conter as habilidades essenciais. Língua portuguesa e matemática tem que conter as habilidades do aprender sempre. Certo? Só que eu não... Tá tudo certo? É para você. Ah, então tá bom. Continuando, gente. Então, pensando lá. Tem alguém com o microfone aberto. Voltando. Recapitulando. Quando eu estou lá, no meu plano de ensino, eu tenho as habilidades do currículo, as habilidades essenciais, língua portuguesa e matemática, as habilidades de aprender sempre. Quando eu vou fazer o meu plano de aula, eu tenho que pensar o que é essencial. Então, vou pensar, e os outros disciplinas também. Vocês receberam as habilidades essenciais 2021. Todos receberam lá a tabelinha das habilidades essenciais, que tem que ir para o plano de ensino e que vocês vão usar no plano de aula. Certo? Perfil dos estudantes, incluindo a fase de desenvolvimento cognitivo socioemocional. Lembrando, o meu aluno do 6º ano A não é igual ao meu aluno do 6º ano B. São iguais? Exemplo, eu tenho 3 filhos, eu, Ana Laura. Nenhum dos meus 3 são iguais. Nenhum são iguais. Certo? Um é diferente do outro. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, se eu for falar com um, eu tenho que falar de um jeito. Se eu vou falar com o outro, eu tenho que falar diferente. E o perfil da minha sala também é diferente um do outro. Resultado das avaliações. Então, a gente tem lá as avaliações do ano passado, do final do ano, a DR, a gente tem as AAPs, logo terão outras avaliações. Todos esses resultados têm que ser levados em consideração. Recursos didáticos disponíveis. Currículo em ação. O que é currículo em ação, Ana? Currículo em ação é o nosso currículo para 6º, 7º, 8º, 9º e primeira série do ensino médio. Repetindo, currículo em ação é para o 6º, 7º, 8º, 9º e primeira série do ensino médio. Então, não tem mais São Paulo faz escola? Para esses anos séries, não. Só continua São Paulo faz escola para a 2ª e 3ª série do ensino médio. E o aprender sempre? O aprender sempre é matemática e língua portuguesa do 6º ao 3º. Pessoal, por favor, desliga o microfone. Atrapalha. Obrigada. Não está oscilando o Wi-Fi, não vai pôr. Desliga. Bom, e depois, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração a diferença entre as turmas, que eu acabei de falar, e o contexto 2020 e 2021. Continuando. Então, aqui, a gente dá um exemplo de plano de aula. Mudou a tela para vocês? Então, vamos lá. Qual que é a sugestão? A sugestão é que esse plano de aula ele seja quinzenal ou mensal, tá? Por quê? Quinzenal ou mensal? Mensal, quando você já tem uma turma que você já conhece bem, que você já sabe como anda.
Então, que ele não vai ser tão, não vai mudar tanto o perfil dele, né? Ou quinzenal, é aquela que você sabe que está oscilando bastante. Ou, conforme a sua escola resolva, tem que ser quinzenal ou mensal. E aí, como é que eu preencho isso? Ele é simples. Perceba que é um plano bem simplesinho. Por quê? É um plano do professor. Ele não é um plano extenso. Então, eu vou colocar aqui, ó, a habilidade, escrevo ela. Ah, eu tenho 2 habilidades aqui. Quero colocar 2. Coloco 2, não tem problema. Descrevo ela. Ah, mas ela é muito grande para escrever. Posso fragmentar, sem problema nenhum. A metodologia que eu vou utilizar. Aí eu coloco a semana aqui de 15 a 19. E quantas aulas eu vou usar? Vamos supor que eu vou usar o Aprender Sempre. Coloco só uma habilidade aqui. Coloquei a metodologia, 15 a 19, 2 aulas. Recurso. Vou usar a SAI, tá? Os meus alunos presenciais. E vou mandar o roteiro dos alunos que estão em casa. E aqui eu vou fazer uma avaliação no Forms, para quem está na SAI. E para em casa eu vou mandar impresso. Tá? Aí, as minhas outras 4 aulas da semana, eu vou usar outra habilidade, metodologia, 15 a 19, 4 aulas. Coloco o recurso, coloco o tipo de avaliação. Mas a habilidade que eu usei aqui, ela requer mais 2 aulas. Não tem problema. Eu duplico essa tela, sem problema nenhum, essa folha. Continuo com a mesma habilidade. Quero usar a mesma metodologia. Coloco a semana que vem. Uso mais 2 aulas, o recurso e a avaliação. Então, aqui é bem simples de você trabalhar. O que eu só não posso esquecer é que eu tenho que ser coerente. Eu tenho que pensar na habilidade e no meu público e na minha quantidade de aula. Exemplo, se eu tenho um 3º ano do ensino médio, uma 3ª série do ensino médio, que desenvolve mais rápido, de repente, uma habilidade, eu utilizo 2 aulas. Por isso que eu tenho que utilizar os dados de avaliações, de avaliação diagnóstica, de tudo isso, para levar em consideração o perfil da minha sala. Para desenvolver para pensar em quantas aulas eu vou utilizar para desenvolver. Ô, Ana, mas eu acabei precisando de mais aulas. Eu posso adequar? Pode. Foi o que eu disse. É flexível. Tá? O que eu não posso é deixar sobrar demais o tempo ou faltar demais o tempo. A gente tem que ser coerente. Nós, como professores, sabemos mais ou menos quanto tempo demora para desenvolver certa habilidade. Ah, eu posso pegar uma habilidade e desmontá-la? Posso. De repente está lá. Elaborar e resolver. Ah, mas ele não sabe ainda elaborar. Então, posso colocar só resolver? Pode sim. Resolver problemas que envolvem frações, né? E no próximo, posso colocar elaborar? Pode. E aí, depois, uma outra aula, colocar as 2 juntas? Pode. Aí sim, fazer o consolidado? Pode. Você tem que ser coerente. Certo? Não adianta você colocar a habilidade inteira aqui, de repente a gente chega para você e pergunta assim, você fez tudo isso aqui? Em 2 aulas e conseguiu fazer tudo isso? Né? Então tem que ser coerente. Pensa nisso. Certo? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, Ana, por enquanto o pessoal não colocou nada. Pessoal,
Se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, sugerir alguma coisa, questionar, fiquem à vontade, viu? Podem colocar no chat. Ergue a mãozinha e a gente vai socializando aqui, ok? Nada, então? Então, eu vou passar a palavra para minha companheira Milena, porque da minha parte, por enquanto, eu acabei. Certo? Então, Milena, passo a palavra para você. Ana, tá tudo ok aí? Milena, fala. Bom dia. Sim, agora está saindo. Bom dia a todos. Sou TCNP Milena, sou professora de matemática e eu vou estar conversando com vocês a respeito do roteiro de estudo, tá? Então, para quem que eu vou fazer esse roteiro? E como eu vou fazer esse roteiro, né? Então, esse roteiro de estudo, ele é para o estudante, para o aluno, tá? Eu vou pensar em elaborar ele focando isso. Ele tem que estar claro e bem objetivo para o aluno entender, né? Porque, que nem a Ana Laura disse, ela tem 3 filhos e um é diferente do outro. Na casa também desses alunos, eu tenho os pais que vão estar auxiliando os filhos e eu não posso ter dúvida nesse roteiro. Por quê? Porque na hora que a mãe vai estar ajudando esse aluno, ela também vai ter, né? Então, eu pego um exemplo. Vamos supor o meu mesmo, né? Que eu sou de... E aí um aluno precisa resolver uma atividade de química, que não é a minha área, ou de inglês. Se não for, se eu não entender, eu não vou fazer atividade. Então, aqui a gente colocou 2 roteiros, o 1 e o 2. Eu vou pedir para vocês analisarem esses roteiros e dizer para mim qual que é, para mim não, para nós aqui, né? Qual seria o roteiro ideal na opinião de vocês? Aí a gente vai aguardar uns 10 minutos aí para estar esperando a resposta, tá bom? Obrigada. Pessoal, nós vamos estar enviando aí no chat um bit.ly que está dando acesso para vocês a esses roteiros, certo? Então, é só clicar que vai abrir os 2 roteiros. Tudo bem? 10 minutinhos, dá tempo de ler e ainda tomar uma água. E a gente já se encontra. Não vou colocar a musiquinha do Centro de Mídias, não, hein? Que ninguém merece. Acabei de postar no chat, tá, pessoal? Fiquem à vontade.
Aí eu já estou aqui no primeiro semestre. Ó, eu tenho que abrir.
Mais 3 minutinhos, pessoal. Vamos lá, pessoal, retornar? Foi muito difícil? É difícil a gente analisar o texto de outro, né? O roteiro de outra disciplina. É aí que a gente se coloca no lugar do próximo, né? Do outro, né? Do aluno que está em casa. Então, vamos dar continuidade. Nós não vamos... Claudinete, desliga seu microfone, por favor. Nós não vamos discutir sobre o roteiro nesse momento. A Milena vai dar continuidade, explicando para vocês os passos de um roteiro. Como eu já disse para vocês, e a Milena também falou, o roteiro ele não segue um padrão, mas ele contém alguns elementos que ele necessita ter, né? A Milena vai explicar para vocês e no final a gente vai voltar falando desses dois roteiros. Tudo bem? Passa a palavra, Milena. Tá ouvindo, Ana? Ah, bom, não mudou, não. Então, continuando igual a Ana falou, né? A gente vai comentar sobre os roteiros no final, tá? Só um momento.
Não. Eu vou virar meu monitor para você. É internet, né? Pessoal, desculpa, a internet hoje aqui tá muito ruim, tá? Eu vou descompartilhar de novo e compartilhar novamente. Vocês estão vendo minha tela? Não. Não. Não, não tá não parecendo nada. Tá, peraí só um minuto que deu problema aqui. Pessoal, a internet está bem lenta aqui, eu acho que não só aqui, né? Pelo que o pessoal colocou aí no chat, acho que em todo lugar hoje. A tecnologia, às vezes, tem esses inconvenientes. A Ana Laura está aqui já agilizando esses problemas técnicos, tá? Para a Milena poder dar continuidade aí na explanação dela. Só um minutinho. Enquanto isso, se quiserem dar mais uma olhadinha no roteiro, tá? Fiquem à vontade. Quiser tomar uma água aí, a gente já volta. É a minha.
Pessoal, estou tentando compartilhar a minha aqui para ver se vai no meu computador. Vamos ver se vai dar certo, tá? Só mais uns minutinhos. Não apareceu para mim ainda. Mas já foi naquela link que tá no celular. Tá aparecendo? Vamos lá. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Acho que você não consegue. Pessoal, deu certo, né? Tá aparecendo aí para vocês. A Milena vai dar continuidade, viu? Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Como eu falei no início, né? Esse roteiro tem que fazer ele pensando no aluno. A gente tem que pensar no engajamento dele e na autonomia desse estudante, tá? Para ver se a gente consegue alcançar a aprendizagem dele. Pode passar, né? Passou? Que não mudou ainda. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de como que a gente vai estar montando esse roteiro. Deu certo, né? Estimular no aluno, na nossa criança ou adolescente, o hábito de pensar, né? Como que a gente vai estar fazendo isso? Através de atividades que desperte a curiosidade dele, né? Atividades investigativas. Tem que ter um foco para isso, né? Porque se a gente for aprender alguma coisa sem ter um porquê, a gente não tem vontade de aprender, né? Então, se tem essa vontade, aumenta. Então, tem que trabalhar com o aluno que está no presente e à distância. E tem que fazer ele um autônomo, tá? E aí, para isso, tem aqui várias metodologias, né? Então, não é uma só que eu vou usar. Eu vou usar diversas metodologias. Igual a Ana falou, eu não posso estar fazendo um plano de aula para o sexto A e para o sexto B. Mesmo Pessoal, tá cortando a voz da Milena ou só para mim? Sim, tá cortando. Bom, Milena, você está no seu Na internet. 4G ou na internet Não, da aqui. diretoria? Da diretoria? É. Por isso. Está travando e não está dando para compreender nada, viu? Tá, então vamos voltar um pouquinho. Claudineia, você volta, por favor, 2 telas. Você vai colocar no 4G seu? Por favor. Senão eu falo aqui. Percebe, pessoal, que não é só vocês que têm problema, não. Aqui também tem. Vê se vocês conseguem me ouvir agora melhor. Agora sim. Melhorou? Tá, Melhorou. então, voltando ao que eu estava falando, né? Esse roteiro de estudo deve ser elaborado pensando no aluno. Em que? Engajamento. Volta um pouquinho, né? É uma só. No engajamento do aluno e na autonomia dele. Estou preocupado. E aí, o que eu vou estar estimulando? O hábito de pensar nas atividades, através de atividades investigativas. Então, eu tenho que ter um foco para isso. Eu não posso simplesmente jogar lá uma atividade sem ter né? Eu preciso
despertar a curiosidade do meu aluno através de temas importantes. Por exemplo, eu tenho um aluno no presencial, no remoto, e eu tenho que, tanto um como o outro, despertar essa curiosidade. Então, para isso, eu tenho que estar utilizando várias metodologias, né? Então, às vezes, eu usando uma metodologia, não vai funcionar. Então, de acordo com cada sala, eu vou estar aplicando uma metodologia. Às vezes dá certo, né? Mas às vezes não. E aí, o que tem que ter no meu roteiro? Tem que ter um título atraente, tá? Então, ele tem que estar despertando a curiosidade do meu aluno. Então, eu posso estar começando com aquelas perguntas disparadoras. Eu vou colocar um exemplo eu vou falar para vocês de um exemplo de matemática, e eu posso estar começando assim. Se eu for trabalhar com os sólidos geométricos, eu posso começar, por exemplo, com as pirâmides, né? Então, eu posso perguntar para eles, vocês sabiam que as pirâmides foram construídas por volta de 2.686 a 2.181 antes de Cristo? Como será que eles faziam para construir essa pirâmide? Porque naquela analogia, né, eu posso estar fazendo isso. E, de novo, está cortando? De que forma eu posso estar trabalhando com eles? Né? Então, eu vou repetir de novo, que a Ana está cortando. Melhorou agora, Ana? Melhorou? Então, eu posso começar com uma pergunta, né? Se eu for falar das pirâmides, falar para eles, vocês sabiam que as pirâmides foram construídas por volta de 2.686 a 2.181 antes de Cristo? E naquela época não existia nenhuma tecnologia. Então, eu posso chegar para o país, né, que começou a construção. Então, eu vou partir do conhecimento dele. Será que ele sabe que, quando a gente fala pirâmides, já vem na cabeça a pirâmide do Egito? Né? E aí, por que será que construíram essas pirâmides? Então, eu vou jogar para ele algumas questões disparadoras, tá? Pode passar, né? Então, como eu falei para vocês, eu coloco a questão, posso estar colocando um pequeno trecho, né? Um texto, um vídeo, uma imagem, alguma coisa, para eles estarem analisando, ou pedir para eles também, né? Começar um texto e pedir para eles, tá cortando, né? Pedir para, tá cortando ainda? Não, ela falou que está indo bem aqui no chat. Milena, o pessoal está falando aqui no chat que está indo bem. Parece que estão ouvindo, sim, tá tudo certo. E é interessante isso aí que você está falando também da introdução, que é uma contextualização para o aluno, né? Seria aí um texto, uma atividade, ou mesmo um diálogo do professor aí no roteiro, contextualizando o aluno sobre o objetivo, o que vai ser tratado na atividade, o que ele vai desenvolver ao longo da atividade, situando o aluno nesse texto introdutório de acordo com o que ele vai trabalhar. E aí, né, Claudina, eu já vou aguçando o interesse dele, né? Eu vou despertando. Pode passar, né? Então, a elaboração da proposta, da apresentação, deve ser de modo claro, tá? Tem que estar bem coerente. Eu tenho que ler, não tem que dar nenhuma dúvida do que eu quero. E eu tenho que analisar todas as informações para ver se isso que eu estou passando para eles está dentro da habilidade que eu estou querendo, porque eu não posso fugir da minha habilidade. Então, aí eu volto um pouco para ver os conhecimentos dele antigos, né? Eu posso estar trabalhando como figura geométrica, espacial, eu posso estar trabalhando com ele também uma apresentação
rápida da figura plana. Né? Eu modificado para ele com quatro triângulos e um quadrado e falar para eles o que será que vai sair a partir, né? Pode passar, né? Então, eu tenho que propor a realização de investigações, pesquisa, foi o que eu falei antes, e posso estar passando para ele vídeo, posso estar pesquisa, né? Se ele tem acesso à internet, ele pode estar fazendo pela internet. Se ele não tem, eu aproveito o momento que ele está na escola para estar fazendo isso, posso levar ele para a sala de... eu posso estar colocando imagens... Não, pode deixar, pode passar, né? Tá? Então, no desenvolvimento, eu tenho que estar me familiarizar com isso. Né? Então, eu posso também pegar uns outros sólidos. Por exemplo, o cilindro. Onde será que eu acho esse cilindro, por exemplo, na minha casa? Será que é comum eu utilizar essa geometria em casa? Pode passar, né? E aí, depois eu tenho a avaliação, que é o encerramento. Tá? Então, eu estou avaliando esses meus alunos de várias formas. No presencial, eu vou vendo entre eles o que eles vão estar comentando, o que eles pesquisaram. Então, eu posso avaliar eles através do engajamento, da autonomia, da percepção, né, do que eles já sabem. Uns vão ter mais facilidade, outros não. E aí eu posso também estar fazendo a lista, eu faço a lista de exercício e posso estar corrigindo. E não falar assim, ó, chegou em tal valor. Não, às vezes ele errou, mas eu vou corrigir passo a passo. Né? Eu vou avaliar ele nessa parte, passo a passo, que foi que ele fez. Então, às vezes, ele está no caminho certo e se perdeu em algum momento. E aí eu faço a retomada da... finalzinho, eu vou focar nisso. Tá? Pode passar, né? E aí, então, como eu falei para vocês, a socialização, né, do roteiro. E como a Ana falou no início, o roteiro eu também posso fazer para a próxima semana ou para as próximas aulas uma retomada. Não tem problema se eu retomar isso. Eu não desenvolver tudo. Então, eu posso estar retomando. Retomando de uma forma assim. No próximo roteiro, eu posso estar colocando a possibilidade de estar trabalhando mais a fundo com ela. Acho que posso... Então, aí, trabalhando, né, com... não, volta, né? Nós vamos fazer a socialização, tá? Então, eu queria perguntar para vocês, assim, que a opinião de vocês, que eu vi que bastante gente colocou aqui, que o roteiro 2 é o mais ideal, depois de tudo que falei, vocês acham ainda que o roteiro 2 é o ideal? Eu pedi para vocês responderem para mim no chat. Se alguém quiser comentar e falar, também pode pedir a palavra. Ninguém quer falar? Colocar no chat. Bom, acredito que a opinião de vocês continua a mesma, né? Claudineia. Oi, Ana, pode falar. Simone, você quer falar?
precisa abrir o microfone. Pessoal, nós vamos dar continuidade, já que ninguém mais quer socializar. A Solange Bispo vai dar continuidade falando sobre... pode continuar espelhando as nossas telas de hoje mesmo, tá, Claudineia, por favor. A Ana Lúcia fez um comentário e disse: escolhi o roteiro 2 por ser completo, ter identificações e instruções que levam o aluno a se localizar e saber o que iria acontecer. Joel, está muito ruim. Realmente, o som está muito ruim. Desculpa aí, pessoal. Hoje nós tivemos um problema com conexão aqui no núcleo. Então, o do meu celular eu estou com 4G e a Milena, na hora que colocou o 4G, deu uma melhoradinha, tá? Pronto? Pode começar? Solange Bispo vai falar com vocês sobre o roteiro, aproveitando, tá, pessoal, esse assunto. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Vou aproveitar esse momento aqui para falar um pouco sobre os alunos da educação especial. Meu nome é Solange Bispo, para quem não conhece ainda, sou PCNP da educação especial e vou apresentar para vocês o roteiro de estudos desse aluno da educação especial. A gente precisa lembrar, por que é importante? A gente precisa lembrar que nós temos esses alunos, que eles estão aí na escola. Muitos tiveram um prejuízo muito grande nesse ano aí que ficaram afastados. Todos tiveram, mas a educação especial é um pouco mais delicada. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então vamos passar. Onde que tá aqui, gente? Eu vou abrir aqui a tela para vocês. Estou pedindo ajuda aqui das colegas de trabalho, porque é bem rapidinho, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o roteiro na tela de vocês, roteiro de estudos da educação especial? Está pequeno lá? Tá, vamos lá. Qualquer coisa podem falar, porque às vezes a gente não tem a mesma visão que vocês e facilita quando vocês relatam, tá? Então, o que eu fiz? Esse roteiro de estudos, ele é um pouquinho diferente, porque nosso aluno também necessita de um olhar diferente. Quando a gente fala que tem que ser tratado de forma igual, a gente tem que pensar que a gente não vai ofertar a igualdade, mas sim a equidade. Nem sempre o que é para um serve para o outro. Então, isso não significa igualdade, né? Mas sim equidade, é o que a gente tem que pensar. Então, eu fiz o roteiro, tô falando que a máscara é ruim pra caramba, né? Então, vamos devagarinho. Eu fiz o roteiro aqui. Esse roteiro, ele tem a identificação do aluno, qual escola esse aluno é, por que precisa. Às vezes o aluno é um roteiro específico para a sala de recursos, professores auxiliares, professores interlocutores, professor de atendimento itinerante. Lembrando, gente, que itinerância não é sala, tá? É atendimento. E a sala de recursos, que eu já falei, né? E também para o professor da sala comum. Aí algumas pessoas perguntam para mim, mas vai deixar de fazer o anexo 3? Não. O anexo 3 é um documento da rede estadual, da SEDUC, e ele precisa ser preenchido. Mas esse anexo 3, ele é feito quando eu estou com o aluno na sala de aula.
Então, não tem como eu preencher uma adaptação curricular se o aluno está em casa, fazendo trabalho em casa. E nesse momento que eles estão divididos por turmas, né? O aluno da educação especial, às vezes vai uma semana para a escola e na outra não. Na semana que ele não frequenta a escola, que ele vai fazer os trabalhos em casa, remoto, né, de forma remota, eu vou preencher esse roteiro. Eu vou colocar a escola, o aluno, qual é o professor que fez que enviou o roteiro, a série que esse aluno está, a disciplina e quantas aulas. Depois, logo abaixo, tem um modelinho preenchido para vocês terem uma noção melhor. Quais são os objetivos? O que eu quero? Quais as expectativas de aprendizagem? Quais os objetivos esse aluno precisa alcançar? Eu preciso saber o que eu quero com esse aluno, né? Para que eu quero isso? Onde eu quero chegar com ele? E quais as habilidades e competências o aluno precisa desenvolver? Então, vocês vão responder um por um, tá? Eu coloquei as linhas aqui, mas é assim, a expectativa de aprendizagem, responde. Quais os objetivos? Responde. Quais as habilidades e competências? Eu respondo. Aqui tem as atividades e recursos propostos. Eu coloquei, assim, atividade 1, 2, 3. Não significa que vocês vão mandar 3 de uma vez só, ou que vão mandar 5, ou que vão mandar 2. Aí é de acordo com as atividades, a necessidade do aluno, né? E as condições dele fazer também. Então, por exemplo, atividade 1, qual é o tema dessa atividade e qual o recurso que eu utilizei para esse aluno realizar essa atividade. E aí tem a forma de comunicação com a família. Como eu me comuniquei com essa família? Através do WhatsApp, videochamada, mensagens de texto ou áudio. Como foi a minha comunicação? E como foi a minha comunicação com o aluno? Porque o aluno da educação especial, todos os alunos precisam, na verdade, né? Mas o da educação especial, às vezes ele tem dificuldade de entender esse momento que ele está em casa. Então, eu tenho que ter esse vínculo com o meu aluno, eu tenho que estar sempre próximo dele para ele entender que ele continua participando das atividades da escola, mesmo não estando lá. Porque tudo que é abstrato é mais complicado para o aluno da educação especial entender, dependendo da deficiência, tá, gente? Então, não é para todos. Um aluno com deficiência visual, por exemplo, ou com cegueira, ou com deficiência auditiva, ele vai ter uma compreensão melhor, claro. Um autismo também, com autismo, dependendo do nível, vai conseguir compreender melhor. Dependendo do nível, vai ter mais dificuldade. Agora, o aluno que tem uma deficiência intelectual ou uma síndrome, ele vai ter mais dificuldade de entender esse processo. Então, cabe a nós estar sempre presente para orientar, para ajudar ele aí nessa compreensão. Aqui tem a devolutiva do aluno. Como foi a forma de acompanhamento e de que forma eu supervisionei esse trabalho. Faz os resultados e os encaminhamentos. Quando a gente olha assim, e observação? Se há alguma observação, por exemplo, o aluno não realizou a atividade, a família não veio buscar e não devolveu, coisas assim que podem acontecer durante o percurso. Aí eu tenho a assinatura do professor especialista, que no caso, né, se for o professor especialista da sala de recurso, ou o professor que na sala de recurso, na verdade, é o professor especializado. O professor especialista é o das disciplinas. Professor coordenador, mas não tem problema, porque ele também é um professor, né, de uma disciplina, vamos dizer assim, não é uma disciplina, mas uma modalidade de educação especial. E o diretor da unidade escolar. Da ciência ao responsável, coloca a data, né? Então, o responsável vai assinar e colocar a data de entrega. Aqui tem um modelo preenchido. Então, eu usei, assim, algumas nomes fictícios, né? A escola Monteiro Lobato, o nome do aluno, a série que ele está, sexto ano, a professora, a disciplina. Então, aqui na disciplina, acho que aqui fica bacana para entender. Matemática, por exemplo, 2 aulas. Então, o que ela proporcionou, qual foi o que ela quer atingir, qual o objetivo dela em 2 aulas de matemática? Ela pretende, né, os objetivos são trabalhar os conceitos matemáticos rudimentares, que é identificar, selecionar, classificar, seriar e parear. Esse é o objetivo da professora. Qual foi o recurso proposto? Então, ela colocou os recursos, jogos eletrônicos, app para celular, inclusive da ABC do autismo. Então, isso aqui, uma professora, a gente pensando numa professora de educação especial, vídeos, ela colocou tudo que ela utilizou para conseguir alcançar isso. Ela poderia ter colocado aqui, vamos supor, selecionar, classificar, seriar, parear, poderia usar outros objetos também. Então,
O importante é a gente conseguir alcançar a aprendizagem desse aluno. Eu também posso utilizar videoaulas gravadas pela professora, expondo os conceitos a serem trabalhados, e ensinando a partir do material concreto, experimentos, atividade impressa e para o aluno parear números, vamos supor. Então, foi isso que ela ofertou. Quando a gente fala em vídeo, às vezes o aluno da educação especial, eu falo às vezes porque nem toda pessoa com deficiência, a pessoa ela é única, ela apresenta uma deficiência, ela pode ter a mesma deficiência que a outra, mas necessidades diferentes. Por isso que não tem um currículo para educação especial, porque eles têm a deficiência, mas cada um aprende de um jeito, cada um tem uma necessidade. Por exemplo, quando eu percebo que meu aluno não conseguiu aprender, eu posso enviar vídeos mostrando para ele como pode ser feito. Ontem, na TPC de ontem, eu citei um exemplo de uma professora que mandou um vídeo para mim, no início, na época que a gente não estava no presencial. Ela precisava trabalhar fração com os alunos, ele não conseguia entender o que era fração, porque é muito abstrato. Ele não entendia da mesma maneira que os outros. Então, ela gravou um vídeo na casa dela, utilizando uma maçã. E aí ela explicou para ele, né? Essa está inteira, a maçã está inteira. Se eu dividir ao meio, eu tenho metade. E ela foi dividindo, e depois o aluno fez o vídeo em casa e enviou para ela. Então, ele comia as partes, né? Então, é interessante também, porque acabou sendo bem... acaba chamando a atenção do aluno. E conforme ele ia comendo, ele ia dizendo, né? Um quarto, um terço, 2/3, e aí ele conseguiu entender o que era a fração, na verdade, como que era a divisão. Só na forma concreta mesmo, né? Ficou mais fácil para ele entender. E aqui a forma de comunicação com a família, telefone, WhatsApp, videochamadas e a devolutiva. Aqui na devolutiva, a professora coloca assim: a mãe do aluno gravará vídeos, áudios do aluno relatando suas experiências e conclusões, e executando os experimentos previamente orientados pela professora também em vídeo. À medida em que os devolutivos acontecem, a professora acompanhará a evolução do aluno em contínua avaliação. Então, eu ofereço a atividade, né, e faço essa minha intervenção através dos vídeos. E, às vezes, o que parece ser uma coisa óbvia não é. Lembrando que professores interlocutores, professores da sala de recurso, professores da itinerância, professores auxiliares, não atendimento 100%, vamos dizer assim. A gente não faz, o aluno da educação especial que frequenta esses atendimentos, ele não passa por esse atendimento de forma híbrida. Ele vai todos os horários para a sala de recurso e ele tem que estar presente na escola para esse professor atender. Então, se eu tenho um aluno com deficiência auditiva e tem um interlocutor, o aluno tem que estar na escola, né, para o professor atender. Não tem como fazer esse atendimento de forma, como se diz, de forma remota, né? É complicado. Então, e o professor da disciplina vai fazer esse modelinho aqui de roteiro e acompanhar as aulas do aluno. O professor auxiliar também, gente, sempre lembrando, o professor auxiliar, ele veio para auxiliar o aluno, é ordem judicial. Então, qual é o papel dele? Auxiliar o aluno. De que forma? Se eu tenho aula, se o meu aluno tem aula no centro de mídias, eu também vou precisar assistir essas aulas desse aluno no centro de mídias para poder auxiliar na necessidade que ele vier apresentar. Lembrando também que o trabalho da educação especial é em parceria com os professores das disciplinas, com os professores da sala comum. Eu preciso ter um trabalho em conjunto, porque senão não funciona. Então, o professor auxiliar trabalha junto com o professor da sala comum, o professor da sala de recursos também, o professor auxiliar trabalha com o apoio do professor da sala de recursos. A gente tem que lembrar que o aluno da educação especial, se ele necessita de apoios de professores especializados, não adianta esse professor fazer o trabalho dele no quadrado dele e outro professor fazer o dele. Eu tenho que trabalhar junto para um melhor resultado. Tá bom? Não sei se eu fui clara aqui. E espero ter sido. Se não foi, vocês podem ligar na diretoria de ensino. Eu estou aqui. Qualquer dúvida pode ligar, que eu estou à disposição para esclarecer. Tá bom? Um abraço a todos e um bom trabalho. Até a próxima.
Pessoal, eu só queria falar com vocês, para fechar o roteiro, né, que o roteiro 2, ele está extenso e repetido, né? Ele tem habilidade 2 vezes, o nome do professor 2 vezes, eu não preciso disso. Então, o roteiro 1 é o mais ideal. E esse roteiro 1 também dá para ser feito pelo... Né? Eu passo por lá, e para o aluno que não tem acesso, tem como estar imprimindo, e sai daquela forma. Tá? Eu espero ter ajudado vocês, e agradeço também a participação de todos. Se precisar, pode contar com a gente. Obrigada. Pessoal, eu só queria comentar uma coisinha. O roteiro, a gente se confunde mesmo ao olhar, né, os roteiros, porque, assim, na primeira olhada, talvez precisasse até de um tempo maior para fazer a análise, porque é natural mesmo vocês olharem e acharem que, né, que o outro roteiro é o mais adequado. Por quê? Porque a gente tem o olhar, depois que a gente vai para os slides, a gente consegue ver, né, que um bom roteiro, às vezes, ele tem aquele diálogo com o aluno. Às vezes, ele não é o que tem mais coisa, né? Os dois roteiros são bons, né? A gente, inclusive, as meninas separaram esses roteiros, porque os dois roteiros são roteiros bons. Mas a gente olha o outro, parece que ele está assim... não está tão completo que nem o segundo, só que ele tem um diálogo maior com o aluno, né? Ele cria uma proximidade, mas ele tem elementos, a questão disparadora, aquele texto introdutório, que está todo no passo a passo aí que a SEDUC propõe, né? Todo o material foi levantado de acordo com as formações da SEDUC. Só isso que eu queria acrescentar para vocês, tá? Obrigada. Passo a palavra para a Ana Laura, que vai fazer o fechamento. Claudiné, sobe a tela do PPT para mim, por favor, para fazer o fechamento. Tá joia, Ana, já vou esperar. Tá bom, obrigada. Bom, pegando o gancho aí da Claudineia, vocês, por favor, depois analisem, né, novamente os dois planos, e vocês vão perceber que o segundo plano, ele é repetitivo, né? A professora, ela repetiu o nome dela, ela repetiu o componente, ela repetiu vários passo a passos que não haveria necessidade, tá? Ela traz uma quantidade de atividades também grande, atividades repetitivas, e que não haveria necessidade. E atividades que já tem no caderno do aluno do Aprender Sempre, para quem de matemática estaria lá. Ela poderia ter trazido outros tipos de atividades que não tem necessidade de ficar repetindo, tá? Então tem que tomar cuidado com o tipo de atividade que você dá, para não ficar repetindo a mesma coisa. Então, se você vai dar outras atividades, são outras atividades, não atividades repetitivas. Os dois estão bons, mas o primeiro é o mais adequado, certo? Então, para o fechamento, a síntese de hoje. Do plano de ensino, sai o plano de aula, lembrando, é do professor. E do plano de aula sai o roteiro de estudo do aluno, tá? E essa foi a nossa formação de hoje. Agradeço de coração a participação de todos. Desculpa todas as falhas técnicas que houveram, né, durante o percurso, isso acontece. Tá no chat para vocês a lista de presença e a avaliação da TPC. Essa avaliação também é a lista de presença. Todos respondam, por favor. Pode passar a tela, Claudiné. E para finalizar, nosso muito obrigada, né? Bem legalzinho assim. Agradeço de coração. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, até uma próxima. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Beijo. Pessoal, eu acabei de colocar a lista de presença aí no chat. A Ana Laura acho que já tinha colocado também. Tá aí no chat, tá? Para vocês responderem, é a lista de avaliação e ela já também
concomitante com a lista de presença. Eu quero agradecer primeiramente a paciência de vocês, tá? E assim como a Ana Laura falou, pedir desculpa pelos problemas técnicos, a internet hoje não ajudou muito e isso atrapalha bastante. E muito obrigada pela paciência, pelo empenho de vocês, tá? Obrigada mesmo, um abraço a todos.